Para este trabalho baseámos-nos num livro que tem o título de Renasceu por Amor. E é um livro muito bonito, muito interessante. Sugiro quem ainda não o leu que o leia, porque de facto vale a pena. Este livro é do engenheiro Hernani Guimarães de Andrade. O engenheiro Hernani Guimarães de Andrade era brasileiro e, para além da sua atividade profissional, ele era formado em engenharia civil e trabalhava nessa área. Também era espírita e dedicou-se à investigação. Então, ele nasceu em 1913, desencarnou em 2003 e, como eu já tinha dito, foi engenheiro civil e também fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. E este instituto, entre outras coisas, estudou o modelo organizador biológico, ou seja, aquilo que nós damos o nome de perispírito, a transcomunicação instrumental, que é a comunicação com o lado de lá da vida através de equipamentos eletrónicos, computadores, rádios, televisões, e também alguns casos de reencarnação, de evidências de reencarnação. Talvez os mais conhecidos são aqueles que foram publicados num livro que se chama Reencarnação no Brasil. No ano passado até houve aqui uma palestra sobre 2 casos que estão neste livro, que também é muito interessante. Tudo isto feito pelo engenheiro Hernani Guimarães de Andrade neste instituto. Ora, já este livro tinha sido publicado, o Reencarnação no Brasil, e eles receberam uma carta no instituto no dia 6 de novembro de 1992. E nessa carta, a pessoa que escreveu descrevia assim brevemente um possível caso de reencarnação e se eles não tinham interesse em estudar o caso, e em caso afirmativo em que é que poderia ajudar para fazer então a pesquisa a seguir. O que é que acontece? Este instituto já tinha algum nome no Brasil e noutros locais do mundo, e aquele livro que eu vos mostrei há pouco, de Reencarnação do Brasil, tinha sido, ou estava a ser um sucesso, pelo menos dentro do movimento espírita. E então era algo habitual eles receberem este tipo de cartas, a indicar, olha, tenho aqui o conhecimento deste caso assim assado, se calhar era interessante investigar e tudo mais, e eles, tudo bem. Enviavam um grande formulário com tudo aquilo que precisavam que preenchessem, para então fazerem ali um rastreio e perceber se o caso era de facto de se investigar ou não. Ora, o que ele conta é que essa quantidade de informação era tanta e tão minuciosa que as pessoas, muitas delas, ou quando recebiam aquilo, percebiam que afinal o caso que tinham não se enquadrava, ou então aquilo dava muito trabalho e pronto, muitas vezes nem sequer recebiam a resposta, ou então recebiam assim coisas muito incompletas. E eles enviaram tudo o que era necessário e ficaram assim à espera que se calhar do outro lado, ao serem confrontados com tamanha quantidade de informação, que isto não fosse para a frente. Qual não foi a surpresa deles, quando 3 semanas depois deles terem enviado, recebem então tudo direitinho, datilografado, com todos os dados que eles tinham solicitado, tudo direitinho. E ainda por cima, foram-se pôr a ler este caso e dizer, eia pá, que caso tão bonito, vamos querer estudar isto mesmo. Então foram visitar a família do caso que eu vou contar a seguir, e andaram a investigar, já vão perceber ao longo da história. E surgiu este livro. Ora, 2 chamadas de atenção. Todos os nomes que estão, os nomes e locais que estão no livro são inventados.
temos que ver que isto é de 1992, possivelmente as pessoas ainda não desencarnaram, pelo menos parte delas, e quiseram manter a sua privacidade. Pronto, alterou-se os nomes, alterou-se os locais. Mas, ao contrário dos outros livros do engenheiro Hernando Guimarães de Andrade, onde ele apresentava com o seu cunho também de investigador científico, como por exemplo no Reencarnação do Brasil, em que ele apresentava os casos, desculpem a expressão, entre aspas, de uma forma fria, e depois explicava quais os tipos de possíveis explicações para cada um desses casos e porque é que não podia ser. Neste caso em concreto, ele assumiu que o caso era tão bonito que era impossível não colocar a parte emotiva, e ele sabia logo à partida que se calhar só por isso a comunidade científica ia já colocar isto de parte, mas não era possível apresentar este caso de uma outra forma, porque de facto é muito bonito, e ainda bem que o fez, porque o livro ficou mesmo muito bonito. E estava-me aqui a lembrar, pronto, o engenheiro desencarnou em 2003, mas se calhar o Instituto não perdeu o rastro a isto. Era giro saber se estas pessoas, o que é feito delas, sem mesmo mantendo o anonimato. Era engraçado. Pode ser que eles qualquer dia façam outro livro. Todo o acervo do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas foi doado à Federação Espírita Brasileira. Ok. E está reunido numa espécie de um museu em São Paulo, sob a guarda, se não me falha a memória, do Oceano Vieira de Melo, que é um ilustre documentarista e cinéfilo também. Olha, não sabia, muito interessante. Então, se eu alguma vez for ao Brasil, não me posso esquecer de visitar esse museu. Então, tudo aquilo que nós vamos ver a seguir, e eu não vou abordar o livro por inteiro, até porque era muito extenso, mas sugiro mesmo que o leiam, mas para ficarmos a perceber, tudo aquilo que é abordado foi escrito, foi anotado à medida que ia acontecendo, ou seja, uma das pessoas que está envolvida nesta história tinha um diário que ia escrevendo tudo e nunca perdeu esse hábito, e então logo ali tinha-se um acesso à informação como se estivesse a ocorrer em tempo real. Isso é muito interessante. Então, os nomes, como sabemos, estão então alterados, mas vamos abordar aqui o caso de Alexandre e Marine. Em 1968, num colégio de freiras no Brasil, colégio de freiras, atenção, era um colégio de freiras, de facto, em que todas as professoras eram freiras, mas as alunas estavam lá em regime de internato, mas não eram freiras, eram alunas como noutra escola qualquer. E então, nessa escola, existia um padre que era designado para essa escola e que ia lá confessar as alunas, e possivelmente também as freiras, mas pronto, agora estamos a falar das alunas. Ia lá confessar as alunas, ia lá dar a missa, e pronto, e esse padre pertencia a uma paróquia, possivelmente ali perto. Mas neste ano, de 1968, o padre que lá estava foi mudado para outro local, e então, quando houve o início do ano letivo, foi um padre completamente novo ali, porque ele já era padre há algum tempo, que foi alocado então a esta escola para fazer esse trabalho. Esse padre era então o Sr. Jonathan Alexandre. Ele gostava muito de jogar à bola, era um passatempo que ele tinha, ele adorava futebol e gostava muito de jogar à bola com os miúdos do colégio dos padres, e era também conhecido por fazer amizades com muita facilidade. Ele conseguia, mesmo não conhecendo as pessoas, encetar logo uma conversa, era muito atento e, enfim, digno de confiança, as pessoas gostavam dele. No entanto, no início, e isto é importante para a história, no início desse ano letivo, em que as miúdas não estavam à espera que estivesse lá um padre novo, muitas delas não gostaram dele, não gostaram mesmo nada dele e fartavam-se de cortar na casaca nas costas e dizer mal dele e tudo mais. Tudo isto porquê? Porque ele tinha uma cor de pele diferente, pronto, e por racismo, basicamente, e também porque o outro padre anterior ia lá, enfim,
dar a missa e fazer as confissões. E pronto. E este não, este interessava-se pelas miúdas e falava com elas e perguntava se estava tudo bem, e houve ali uma franja de miúdas que não acharam piada a isso, e então diziam muito mal dele. Mas ele, embora percebesse isso, fazia de contas que não percebia nada e foi fazendo o seu trabalho, e o que é certo é que foi conquistando todas as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, pouco a pouco, e uns tempos depois já toda a gente o adorava, ou pelo menos a maioria, e ele já era o centro das atenções. Portanto, aqui a apresentação do padre está feita. No caso da Marine, ela era uma das alunas, e já não era o primeiro ano que lá estava, ela era de outro local e estava ali em regime de interna. Esta Marine estava a passar por uma fase que ninguém sabia, isto era algo dela, que ela guardava para ela, assim é melhor, em que tinha por vezes alguns episódios como se fossem uns ataques de pânico. Sentia muita falta de ar e ficava muito aflita, e depois aproximava-se da janela para tentar receber ar fresco. E andava a passar também por uma fase de muita tristeza, mas ela própria não sabia o porquê. Pronto, estava assim muito triste e... Enfim, se calhar também ali por volta dos 17 anos, às tantas ainda era ali a adolescência, pronto, não sei. Mas estava a passar por uma fase destas. E uma coisa que a preocupava é que ela, desde muito nova, de vez em quando tinha um sonho, ou se calhar, do ponto de vista dela, um pesadelo, que a incomodava bastante, e ela não tinha explicação para aquilo, e aquilo cada vez lhe estava a incomodar mais. E quando ela tinha esse sonho, estes episódios pioravam um bocadinho. Então o sonho, ela via-se num palácio, e era sempre de noite, uma lua muito grande e tal, e estava numa divisão dessa casa com uma pessoa que ela não fazia ideia quem era, com uma pele muito branca, e ela sentia-se mesmo muito incomodada com aquilo, e aquele sonho perseguia recorrentemente. Ela, embora não pertencesse àquele grupo de miúdas que dissesse mal do padre, para ela estava tudo bem, mas não sabe explicar o porquê, não se sentia à vontade com o padre. E então começou-se a afastar. Não foi só do padre, atenção. Ela começou-se a afastar um bocadinho das amigas, andava assim mais sozinha. Por exemplo, no ano anterior ela fazia muito exercício físico com as outras miúdas e tal. E ali, este ano, estava um pouco mais retraída. Mas também não andava a evitar, pelas pingas da chuva, ir ao confessionário e tudo mais, porque não se sentia à vontade com o padre, não, enfim, não queria lá ir. E tudo isto ela ia colocando no diário, ou seja, já ficámos a saber que o diário era dessa Marine. E ela escrevia tudo, pronto, o diário era dela, era uma coisa íntima, ninguém ia ler. Ora, alguns domingos, elas eram internas, alguns domingos, para se distraírem, elas iam fazer um passeio até ao Colégio dos Padres. Saíam do Colégio das Freiras e iam passear para o Colégio dos Padres. E houve um domingo, segundo a descrição, esse Colégio dos Padres era numa colina um pouco mais elevada relativamente à localidade e mesmo ao Colégio das Freiras, e era aqui neste colégio que era a base do tal padre, e ela estava distraída como se chama isto, um largozinho que havia à frente do colégio, a olhar para algumas pessoas que passavam lá em baixo, estavam na sua vida, e ela estava a pensar, estava perdida nos pensamentos dela, a pensar como ela era protegida de tudo aquilo, porque ao fim e ao cabo ela estava sempre dentro de um convento, né, de um colégio aliás, e só ia passar de vez em quando umas férias à casa dos pais e voltava, nunca tinha tido muita noção da vida, vivia para estudar, e estava a ver pessoas mais ou menos da idade dela e estaria a imaginar o que é que eles fariam, o que é que eles falavam e tudo mais. E qual não é o espanto dela quando a tratam pelo nome, alguém que tinha chegado ali, perguntou como é que ela estava e tal, e ela olhou, era o padre.
ficou logo assim um bocadinho pouco à vontade, mas o padre, claro, começou a meter conversa com ela, a perguntar-lhe, para já ela ficou muito admirada de ele saber o nome dela, depois ele sabia quase tudo, mas era normal, ele interessava-se pela vida das alunas, começou-lhe a perguntar como é que ela andava, como é que andavam os estudos, enfim, uma série de coisas da vida dela e tudo mais. E depois começou, então, e não a tenho visto lá no confessionário, não se vai confessar e tudo mais, e ela, pois, de facto não tenho ido, e disse, foi, e pronto, ele lá lhe deu, temos que ver que estamos aqui num contexto católico, lá lhe disse que, segundo os conceitos dele, que aquilo fazia-lhe bem e tal, e ela ficou meio convencida, embora um pouco contrariada, ainda evitou durante uns dias, mas depois foi até que gostou. E começou a haver ali uma aproximação entre ela e o padre, mas uma coisa normal, falavam. E ela andava sempre com o diáriozito dela, e há um dia que já não me recordo bem o motivo, ela estava ou ia para o ginásio, eu não sei, sei que ela pusou o diário num sítio qualquer que não era aos aposentos dela, e distraiu-se e foi-se embora para outro sítio qualquer, e quando se lembrou daquilo, foi lá para buscar o diário, e o diário não estava lá. E agora? Ela ficou muito aflita por quem é que tinha apanhado o diário, e depois nós sabemos que todos nós já passámos por isso, por aquelas idades tolas. Se foi uma colega, depois vai ficar a saber as minhas coisas todas. E de onde é que está, e não sei o quê, e começou, as pessoas mais próximas tinham visto o diário, ninguém tinha visto o diário, e ela começou a ficar muito preocupada. Não é que tivesse lá algum pecado ou coisa assim, mas eram coisas dela, não é? Pronto. E 2 dias depois, se não estou em erro, pronto, 1 ou 2 dias depois, o diário apareceu exatamente no sítio onde estava. E ela ficou, o que é isto? Pronto, pegou naquilo, foi lá para os aposentos dela e começou a ver o diário, até tinha mais coisas para escrever, e começou a reparar que nos cantos do diário estavam apontamentos com uma letra que não era dela. Disse, ui. Então começou a ver, e os apontamentos era do padre. A dizer, temos que falar sobre isto, agora fiquei preocupado e tal, tens que vir ao confessionário, não sei o quê. E ela ficou mesmo muito chateada com aquilo, porque o padre não tinha nada que ver o diário dela e estar a ver as coisas dela. Tudo bem que ele tinha uma preocupação genuína, mas ela sentiu-se ofendida. Mas havia lá uma parte do diário que era muito... ou seja, que chamou mesmo muito a atenção do padre, e ele disse, colocou lá no apontamento, atenção, isto aqui temos mesmo que falar, e não faças isto porque pode ser prejudicial para ti. Ela, muito contrariada, foi falar com o padre, mais para lhe puxar as orelhas que outra coisa, mas o que é certo é que ele deu-lhe a volta. E o que é que era o tal tema muito grave? Ela, no diário, colocava tudo. Estava a pensar apresentar um trabalho numa das disciplinas em que falava a opinião dela sobre o celibato dos padres. Na opinião dela, não fazia sentido porque eles eram homens como os outros, e qual era o sentido deles não poderem casar, enfim, terem uma vida celibatária. E ele disse, olha, eu concordo contigo, mas se tu fores apresentar esse trabalho num colégio de freiras, isso vai dar mau resultado. Portanto, a sociedade ainda não está preparada para isso e tal. Deu-lhe a volta e ela então preparou outro trabalho e até teve boa nota. E com isto tudo, isto obviamente não foi de um dia para o outro, mas ficou sanado. Ela perdoou dele ter visto o diário dela, e o que é certo é que a amizade começou a subir de uma maneira que eles passavam todo o tempo juntos, ou seja, qualquer intervalo estavam a conversar, quando havia férias e ela, por exemplo, ia para a casa dos pais, eles trocavam correspondência e, enfim, era uma amizade verdadeira e, enfim, podemos chamar de amor, porque existem várias formas de amor, correto? Até que chegou uma altura, no ano seguinte, penso eu, que ela já não estava naquela escola. Ela foi para outra escola, lá da localidade onde viviam os pais, e ele continua naquele colégio. Mas mesmo assim, como ele por vezes tinha que se deslocar a outras zonas do Brasil e passava naquela localidade, eles continuavam-se a corresponder e continuavam-se a ver, e pronto.
E isto era tudo muito bonito, e a amizade era muito grande, e tudo perfeito, excepto uma coisa. O padre não gostava nada do namorado dela e o namorado dela não gostava nada do padre. Pronto, isto era a única coisa que estragava aquela amizade, porque eles os dois, aquilo era cão e gato, não ligavam. Mas pronto, a coisa geria-se. Resumindo a história, passado uns tempos, ela casou e depois teve um filho. E agora aqui começa uma parte muito interessante da história. No dia, e reparem na data, tentem decorar a data porque a seguir vem outra data para ter mais impacto. No dia 31 de maio de 1972, portanto, ela já tinha um filho, estava casada, estava na sua casa. Um pormenor importante. Ela, quando era mais nova, ela nunca foi ligada ao espiritismo, nunca tinha estudado espiritismo, portanto, fenómenos mediúnicos ou assim, era algo que não lhe dizia nada. Além disso, temos que ver, não é só no Brasil, cá em Portugal também, mas pronto, no Brasil, mais para o interior, até como está relatado no próprio livro, ao longo dos tempos a Igreja fez um trabalho de afastar as pessoas do espiritismo, ou seja, de indicar às pessoas que iam à missa que o espiritismo era coisa do diabo, pronto. Basicamente, uma doutrina que indica que fora da caridade não há salvação, em vez de ser fora da Igreja não há salvação, tirava-lhes um bocadinho de poder, não é? Então, tudo isto para ela era algo tudo desconhecido, mas, desde nova, de vez em quando ocorria-lhe algo que ela não tinha explicação, do tipo, pensar em alguma coisa e depois essa coisa acontecer, por exemplo, coisas mediúnicas. Então, neste dia, ao fim da tarde, ela estava na cozinha e a cozinha tinha assim umas fitas destas em plástico e, segundo a descrição, eram mesmo pretas e brancas, por causa das moscas ou dos insetos. E ela estava de costas para esta cortina e ouviu, ao mesmo tempo que ouviu a cortina abrir, como tanto imaginem que era eu entrar, né, que fazia aquele barulho do plástico, houve alguém que a tratou pelo nome e a chamou. E esse alguém era a voz do padre, que ela até naquela fração de segundos pensou assim, mas como é que ele veio visitar assim sem avisar e ele nunca veio aqui a casa? E ela, quando se virou, e este pormenor é importante, as cortinas ainda estavam a abanar como se tivesse mesmo alguém ali passado, mas não estava ali ninguém. E ela ficou a pensar, eu estou a ficar choné, porque ouvi a voz do padre, não está cá ninguém e as cortinas estavam a abanar. Bom, de tal forma que ela depois, quando o marido chegou, até contou ao marido e o marido disse, isto se calhar é cansaço, andas muito cansado, e pronto, as pessoas começam a arranjar esse tipo de explicações. Portanto, isto no dia 31 de maio, às 21 horas. Claro, ela, como escrevi tudo no diário, foi-se acompanhando isto. Nessa noite, ela tem um sonho em que se vê num campo cheio de lírios, em que ela estava de um lado desse campo dos lírios e o padre estava do outro lado do campo dos lírios. E ele esticava-lhe os braços, e não lhe chegava, porque aquilo era assim muito, muito extenso, a dizer, vem para cá, e não sei o quê. E ela achou aquele som muito estranho e estava assim muito confusa. Pronto, mas acordou e, enfim, foi um sonho. No dia seguinte, 1 de junho de 1972, o marido estava a ouvir rádio e vem ter com ela e disse assim, olha lá, como é que se chama aquele teu amigo padre que mora não sei onde? E ela lá lhe disse assim, deu agora ali nas notícias que ontem à noite ele teve um acidente e ficou em estado muito grave no hospital e entretanto hoje de manhã faleceu. Ela ficou, lá está, uma amizade muito grande, ficou muito triste, obviamente, e aquele dia foi muito difícil para ela, mas reparem nisto, ele tinha tido um acidente no dia anterior e ela ouviu a voz dele e aquela história da cortina e depois ele veio a falecer neste dia de manhã. Pronto, a vida continuou, ela ficou muito triste, mas a vida continuou. Depois teve, para além daquele filho, teve mais 2 filhas, e pronto, tudo normal. De vez em quando mudavam de local consoante o trabalho do marido, às vezes tinham que mudar de localidade onde viviam,
e houve uma altura que foram ver para outro sítio e ela engravidou outra vez, portanto, do 4º filho. O que é que aconteceu de diferente nesta gravidez? Para ela, foi a gravidez mais fácil que teve. Ela diz que foi uma gravidez que não deu trabalho nenhum, zero. Só que o marido dela, não gostou que ela tivesse engravidado deste quarto, pronto, e estava a embicar com aquilo, que ela tinha engravidado outra vez e estava aí um frisson. Pronto, mas as coisas foram-se resolvendo e no dia 25 de maio de 1980, pelas 0 horas, nasceu então um miúdo a que chamaram de Kilden. Enfim, isto é o nome fictício, eu não sei qual será o nome verdadeiro, obviamente. Esse menino, enfim, teve uma infância, os primeiros meses perfeitamente normais, de vez em quando parecia que estava a sonhar a ter um pesadelo, mas não se sabe. Só que depois, quando ele começou a falar, começou a dizer umas coisas um bocado estranhas. Um pormenor importante, ele era Kilden, mas Kilden Alexandre, portanto o segundo nome dele era o mesmo nome que o segundo nome do padre, ok? Só que, claro, ela nunca falou do padre ao miúdo, nem nada disso, nem já tinha passado uns anos, nem em casa se falava disso. E quando ela o chamava pelo nome, ele muitas vezes começava a fazer birra e a dizer que ele não era o Kilden, ele era o Alexandre. E depois começava a bater o pé, eu sou o padre, eu sou o Alexandre. E ela começou a pensar, será que ele quer ir para padre? Ela ao início nem estava a perceber. Mas acho que o dia em que ela teve mesmo o baque foi um dia em que depois do banho ela estava a secá-lo e ele muito sério olhou para ela e disse assim, isto em português do Brasil, enfim, você arrumou outro eu. E ela, você arrumou outro eu? Então começou, isto porquê? Porque ela tinha o costume de brincar com os filhos a dizer assim, onde é que eu arranjei uma coisa tão bonita, onde foi, não sei o quê? Pois, sei lá, diziam que foi a cegonha que trouxe, ou uma coisa qualquer, e ela naquele momento estava a brincar com ele, enquanto estava a secar, e a resposta que ele deu muito séria foi assim, você arrumou outro eu. E ela começou a puxar por ele, e ele dizia assim, eu estava numa mota, e veio um caminhão que me bateu e depois você arranjou outro eu e eu nasci aqui, né? Outro pormenor importante, ela sabia que o padre tinha tido um acidente, mas ela até pensava que tinha sido de carro, portanto ela não sabia de nada e ela, com isto, ela escreveu tudo, começou a achar aquilo muito estranho, foi contactar pessoas que conheciam o padre, a perguntar como é que ele tinha falecido, como é que tinha sido o acidente, e então aí é que ela ficou a saber que ele ia de moto de facto e que foi um caminhão que não parou e que fugiu. E ela aí começou a pensar, isto já é muito sério. Então ela tinha uns amigos que eram espíritas e ela foi falar com eles. Portanto, um destes senhores espíritas é que, portanto, para já, interessou-se muito pelo tema e começou a puxar por ela e disse como é que ela haveria de falar com o miúdo e foi ele que escreveu então para o Instituto aquela carta com que começámos a história. E ela aí até começou depois a ler umas coisas sobre o espiritismo para tentar compreender o que é que estava a acontecer com o filho. E então aqui a história fica uma coisa lindíssima, porque quer dizer, mais uma vez, não falavam do padre ao miúdo, até porque não fazia sentido, não era alguém de família, já era alguém que tinha falecido há algum tempo, há alguns anos. O miúdo, conforme foi crescendo, passatempo preferido e desporto preferido, futebol. Quando ouvia músicas que o padre gostava muito, ele ficava, que música tão bonita e não sei o quê. E mais, chegou uma altura que começou a dizer que queria ir para padre, ainda cachopo. E isto, o engenheiro Hernani Guimarães de Andrade depois até chama a atenção de um livro que se chama, traduzido para português, Fantasmas de Vivos. Porque vamos ver uma coisa, se ele teve um acidente no dia 31 de maio, ao fim da tarde, mas só faleceu no dia 1 de manhã, quando ela ouviu a voz dele e houve aquele fenómeno de efeitos físicos na cozinha, ele ainda não teria desencarnado. E
já existe alguma investigação nesse âmbito de pessoas que, quando estão na iminência de partir, vão visitar pessoas muito queridas para se despedirem, ou pronto, e têm o nome de fantasmas dos vivos só porque ainda não largaram o corpo de carne. E claro, e muitas vezes também acontece o contrário, que é pessoas que entretanto partem e também vêm cá dizer que partiram e ainda as pessoas não sabiam. Que horas são? Eu vou tomar liberdade só para... isto é uma história... é pessoal, mas não... Penso que não vão também ficar a olhar para mim de forma diferente. Por vezes, este tipo de experiências são algo muito tenues. Eu estou a chamar a atenção disto porquê? Porque normalmente as pessoas, principalmente aquelas que estão a começar a estudar espiritismo e a interessar-se por saber mais, tem-se a ideia que os fenómenos mediúnicos, que é assim uma coisa, que andam para aí as cadeias pelo ar, não, é assim uma coisa muito leve, até passa despercebido. E lá em casa aconteceu uma coisa agora, recentemente, muito interessante. O meu sogro desencarnou agora há pouco tempo. E foi giro, porquê? Foi giro? Enfim, já, vamos ver. Eu explico-me. Faz mais ou menos, há um ano atrás, ele tinha estado durante uns 3, 4 meses a viver na minha casa, onde eu vivo com a minha mulher. E, ou seja, ele conhecia bem o espaço e viveu lá connosco 4 meses. Teve que ser. E depois voltou para a casa dele. Ele vivia sozinho, atenção. Epá, quer dizer, eu gostava muito do meu sogro, achava um tipo muito boa pessoa, muito porreiro, mas eu quase nunca me lembrava dele, a não ser quando a gente se falava por telefone ou quando o via. Se ele tiver a ouvir à tarde assim, também era melhor estar-te a lembrar de mim, não é? Pronto. E o que eu achei curioso foi, há uns tempos atrás, eu todos os dias de manhã tenho um ritual que remetem eu, porque a cadela não me deixa em paz. Antes de trabalhar tenho que me levantar 1 hora mais cedo para ir passear a cadela, que exige andar muito, faça chuva, faça sol, é o que for. Faça ali uns quilómetros. E depois à noite também. E eu, havia um dia de manhã que estava a passear a cadela, e lá numa zona de campo em que não há ninguém, até posso soltar, e de repente comecei a pensar, mas atenção, isto não é nada normal. E comecei a pensar, a pessoa X, quando cá estava, de vez em quando vinha comigo, e ele é que gostava muito de passear também a cadela comigo e não sei o quê. Pronto, e aquilo passou. E depois à noite fui passear outra vez e o mesmo pensamento, assim, olha, faz agora 1 ano, estava aqui a pessoa comigo e não sei o quê. E ele, nesta altura, já tinha falecido, só que ninguém sabia, porque ele vivia sozinho, só o descobriram no dia seguinte. E eu achei isto interessante, porque é uma coisa... Eu nunca me lembro dele, fez-me entender, atenção que eu não estou sem frio, mas é giro este tipo de provas, de evidências, para nós abrirmos os olhos. É aqui no Space? Pronto. Então, ficamos a saber... Aquilo que nós agora estou-me a repetir, nesta fase aqui da cortina e dos lírios, em princípio ele ainda estava do lado de cá, mas já veio. Agora, coisas interessantes que o pequeno garoto, ao longo dos primeiros anos, até aos 6, 7 anos, fazia com alguma frequência. Reconhecia em fotografias, espontaneamente, sem ninguém lhe dizer, quais eram os locais, do tipo, isto era o colégio das freiras, ou isto era o colégio dos padres, um miúdo pequenito. Recordava-se de jogar à bola com os meninos quando era padre. Está a pensar, né? E depois quando a mãe tentava fazer coisas que ele não estava a dizer nada, ele ficava chateado. Estás a ouvir? Eu gostava de jogar à bola quando era padre com os outros meninos e tal. Ele chorou muito ao ouvir uma música de um cantor brasileiro que se chama Paulo Sérgio. A música era a última canção. E a mãe sabia, tanto, houve uma altura, penso que foi quando ela saiu do colégio, quando eles os dois se despediram, aquela música estava a dar. E ela não se esqueceu disso, porque foi assim um momento emotivo, pensavam que não se iam ver mais. E a mãe começou-lhe a dizer, então, mas porquê é que estás a chorar?
eu fico triste com esta música. Então, mas como é que ficas triste? Tu nem conheces a música. Conheço sim, eu sou o Alexandre, eu conheço a música. Portanto, isto é demasiado evidente, um miúdo pequenito que nunca ninguém lhe tinha dito nada disto. Outros detalhes, e são mesmo muitos, para além do futebol, que nós já aqui abordámos, ele tinha muito o costume de falar quando eu era grande. Atenção, não é quando eu for grande, não é isso, é quando eu era grande, fazia assim assado. Tal e qual como o padre, o garoto também tinha muita facilidade com pessoas que conhecia, ou seja, miúdos, ele conseguia logo começar a conversar e passado um bocado já estavam ali, era muito expedito nisto, e fazia amizades com facilidade. O padre tinha uma brincadeira que era, ele gostava de falar em verso, ele estava a falar e depois começava a rimar. E o miúdo, sem nunca ninguém lhe ter ensinado isto, tinha a mesma brincadeira. O miúdo, e à medida que foi crescendo, isso foi apurando, ou seja, o miúdo também gostava de falar em verso. E também gostava muito de pregar partidas, tal e qual como o padre. De tal forma, pregava partidas que até se chateava com as irmãs e tudo mais, porque ele depois era demasiado chato e às vezes não media as consequências. Mas o padre era muito... como é que se diz, crente em, como é que se chama este padre, isto agora não está aqui, não tenho óculos, João Bosco, acho eu, e o miúdo, igual, também, sem nunca ninguém lhe ter educado nisso, era muito crente do mesmo padre. Uma vez a mãe apanhou por surpresa, mostrou-lhe fotografias de pessoas do colégio e o miúdo identificou algumas pessoas, logo assim a perder, este é tal, este é Furcano, Cicrano, pronto. Começou a dizer que queria ir para um colégio específico de padres. Porquê? No livro não abordam qual é que será, por questões de manter o sigilo, mas... existem vários tipos de padres, sei lá, estou-me a lembrar dos franciscanos, ou dos beneditinos, ou tudo mais. E, pelos vistos, aquele padre era de uma destas vertentes que, pelos vistos, no Brasil só existe uma escola que forma esse tipo de padres. E o miúdo, sem nunca ninguém lhe ter dito disso, queria ir para padre, mas não padre qualquer, queria ir para aqueles. Falava muitas vezes com naturalidade, portanto, o miúdo tinha a noção que tinha voltado, que já tinha estado cá recentemente e que tinha voltado a nascer. E depois há aqui uma história também muito curiosa, que é, uma vez a mãe foi buscá-lo à escola e quando ele estava a vir para casa, ele começou a dizer, a raciocinar com a mãe, a dizer assim, sabes, lá na escola existe uma menina que é tão boa pessoa, ela nunca me fez mal e eu não gosto nada dela, só pelo nome dela, eu não sei, não consigo gostar dela, só pelo nome eu não gosto dela. E a mãe achou aquilo estranho, então, mas ela nunca fez mal? Não. Então, mas como é que ela se chama? E ele disse-lhe o nome. E a mãe, claro, fechou-se em copas, mas essa menina da escola tinha o mesmo nome de uma daquelas do colégio que andava sempre, a mais venenosa de todas, a falar mal dele, né? E pelos vistos ele geriu aquilo de uma forma, mas aquilo ficou lá guardado, o nome da cachopa. Tinha um medo terrível quando passava ambulâncias, por exemplo, ele achava aquilo, lá está, se calhar eram memórias. Reconheceu uma fruta que não existia naquele local e que só existia no local onde, enfim, onde eles, por exemplo, se viam no passado. Tal e qual como o padre, havia um corte de cabelo que ele não tolerava, aquele corte de cabelo não, exatamente o mesmo. E dizia que se calhar a morte mais penosa, segundo, de acordo com o ponto de vista dele, claro, tinha passado por aquilo, a morte mais penosa era quem morria de moto ou de bicicleta. É curioso isto. E à medida que o tempo foi passando, cada vez foi ficando mais parecido com o padre na maneira de estar, na forma de falar e tudo mais. A mãe achava aquilo, enfim. Mas mais, por exemplo, ele em fotografias, houve uma vez que a mãe nem sequer estava a falar com ele, estava a falar com outra pessoa, a dizer, estás a ver esta fotografia? Eu quando saí aqui
não sei, da igreja para ir para a escola, passava por este caminho, não sei o quê, e o miúdo vem por trás, espreitou, sim, mas havia aqui um atalho que era muito mais rápido, e esse atalho era o caminho que o padre costumava fazer, quase ninguém fazia, e ele identificou logo. Eu estou-vos a amassar, mas isto é tão rico. E outra coisa, ele descreveu com muito pormenor como é que seria uma experiência de quase morte, ou seja, está-se a ver de cima, numa sala de emergência médica, os médicos de volta dele, o que se leva a supor que quando ele teve o acidente e que terá ido para os cuidados intensivos, que deve ter passado por uma situação dessas, que o miúdo naquela idade não podia saber os equipamentos todos e descrever aquilo tão bem. Lá está, mais uma vez numa fotografia, uma vez indicou o nome de um ex-colega que era cantor, e é a última, esta aqui talvez seja mais impressionante, mas já nem se lembrava disso. Uma vez também estava a ver um álbum do colégio e ele espreitou e disse assim, que giro, nesse largozinho havia aquela gruta e tudo mais lá no cantinho. E a mãe ficou a pensar, gruta no cantinho? Mas eu não me lembro nada disso. E se calhar até ficou a pensar, espera aí, aqui uma coisa que já não bate certo. Só que depois ela foi visitar uma freira das mais antigas e começou, você lembra-se daquele largo? Lembro, pois lá no cantinho havia uma gruta com uma santa e tal. E a mãe disse, o miúdo lembra-se disto e eu nem me lembrava. E agora, perante estes factos todos, que explicação é que se dá a isto? Né? Há várias. Pode ser fraude. Pode, mas quer dizer, o que é que uma criança tem a ganhar com isto, né? Mas, se a própria família pediu o anonimato para conseguir ter uma vida descansada sem andarem a chateá-los, não ganharam nada com isto, foi só para a investigação do engenheiro Hernando Guimarães Andrade. Fraude porquê? E nem fazia sentido, isto é demasiado rico, o diário destas datas todas. Pode ser transmissão de pensamento, de criptomnésia, a mãe ter estas memórias e projetar aquilo para o miúdo. Mas então, e porque é que só para aquele miúdo e não para os outros filhos, não é? E porque é que só aquele é que vai buscar pormenores que nem a mãe já se lembrava e teve que confirmar a posteriori? Poderá ser que a memória da mãe possa passar para o filho de alguma forma pelo ADN? Ou até, enfim, o engenheiro até colocou a hipótese que poderia ser algo mediúnico, ou seja, ser o espírito do padre vá comunicar através do miúdo, mas também não, porque eles estiveram lá com a família e indicaram que o miúdo não tinha qualquer traço de estar em transe mediúnico, zero. E depois dele fazer, e ele é bastante intensivo no livro, todas as hipóteses, a única hipótese que faz sentido é mesmo esta, que é mais simples, né? Como está até no túmulo, não sabe a origem da frase, mas faz muito sentido, de nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Possivelmente é mesmo isto, possivelmente, pronto, há aqui muita gente, tendo quase eu me incluo, que sim, que é isto que faz sentido. E achei este caso muito bonito. Quem quiser estudar alguns casos, ou deste livro, ou outros que estão, por exemplo, dele também, que ele investigou de reencarnação no Brasil, leiam isso, não percam, porque é de facto fantástico e é muito rico, cheio de pormenores. E pronto, olha, a bibliografia foi pouquinha, foi só um livro, e ainda ficámos aqui com mais ou menos 10 minutos para alguma pergunta e resposta deste tema ou de outro.